Já comecei a gravar aqui. Começou? Tá ótimo, então. Vamos lá. Ó, quem sair para beber água, enche minha garrafinha também, por favor, que eu esqueci, tá? Então vamos lá, fisiologia da lactação e composição do leite materno. O que não tá vendo? Vamos trabalhar, querida? Vamos trabalhar? Oi? Então vamos lá. Fisiologia da lactação e composição do leite materno. Então, vamos imaginar, né? Como eu falei, essa aula vai ter lá a cronologia dela. Então a gente já entendeu como é que acontecem as mudanças fisiológicas da mulher quando ela está na gestação. Professora, antes de começar a sua aula, Vamos trabalhar? você tem alguma dica de como perguntar de delicada a renda da pessoa? Então, você vai falar o seguinte: para eu fazer orientações dentro da sua realidade financeira, para que eu não viaje na maionese, nas coisas que eu possa te recomendar, é importante que eu saiba mais ou menos a sua renda. Hoje, o salário está em torno de R$ 1.400 que você ganha, entre tantos a tantos salários, porque vocês vão ver que vocês vão atender gestantes diversas. Às vezes tem gestante numa condição de renda familiar de menos de um salário mínimo e outras com mais de 5 salários mínimos. Então, na hora de você orientar os alimentos, é importante você ter isso para nortear o que você vai colocar ali de orientação para ela. Mas se ela não tiver, não, é porque a gente tem que vai entrevistar, ela tem a nossa cidade. Ela depende financeiramente de quem? Pai, mãe? Eu vou entrevistar ela hoje. Ou então, não precisa de responder exatamente sobre renda, mas tem alguma limitação financeira? Porque o que a gente quer descobrir é isso, né? Qual é a renda da pessoa. Porque, por exemplo, tem, sei lá, salmão, castanhas, a gente sabe que são coisas mais caras. Então, eu vou ficar sugerindo coisas que você não vai poder comprar. Então, tem alguma limitação na sua renda? Até, dependendo da condição, ela mora na casa dos pais, mas ela às vezes não pode ter tudo que ela quer. Entendeu? Então, é só para ter essa noção. Tá? E quando a gente faz essa pergunta, a pessoa até dá uma aliviada, sabia? Eu vejo isso muito lá no centro de saúde, a gente faz essa pergunta. As pessoas falam assim, que bom, porque as pessoas às vezes têm no imaginário que o nutricionista vai passar, vai recomendar coisas caríssimas, absurdas, sei lá. Então eu já estou dizendo para ela, eu vou recomendar coisas dentro da sua realidade financeira. Tá? O que mais? Então tá. Então vamos para fisiologia da lactação. Fala pra ficar aí perto do quadro, pra aparecer tudo. O quê? Ficar aqui? Se você vier pra frente, aí corta a sua cabeça. Tá. Então o meu limite é aqui. Isso. Tá. Mas você não tá paciência. Tá começando agora, né? Tá. Então, vamos caminhar, dentro da disciplina. Então a gente já entendeu como o corpo da mulher muda durante a gestação. Bom dia. Quais são as principais queixas que ela vai relatar para você e como que a gente na nutrição pode orientar melhor nos casos, as queixas comuns, que a gente viu. Então, na constipação, nos enjoos. Então, a gente pode orientar a mulher, que foi a última aula, de orientar melhor essa gestante. E aí, vamos imaginar, então, que essa gestante teve bebê e ela vai começar o processo da lactação, que é o processo da amamentação. Então, hoje a gente vai entender um pouco da fisiologia, então, como que o corpo se prepara para produzir esse leite e a composição desse leite materno. Então, nós vamos... O objetivo da aula é conhecer a fisiologia da mama e as adaptações para o aleitamento, identificar os hormônios envolvidos no aleitamento materno, atuar nos fatores que inibem e estimulam a produção do leite e conhecer a composição do leite e diferenciá-lo nutricionalmente do leite de vaca. Então, a gente fala que a amamentação hoje, plano 2025, a gente já conhece infinitos benefícios da amamentação. E a minha aula, eu falo que essa disciplina de materno infantil, ela se divide de antes de viver toda essa experiência e depois de viver toda essa experiência. Acho que muda muito, E a minha aula eu sempre trago uma abordagem de que a amamentação, ela não, enquanto nutricionista, a gente não pode recortar ela só aos benefícios nutricionais. A gente fala assim, é um alimento completo, como é que a gente falava?
líquido, eu não sei se te falar que era líquido de ouro, alguma coisa assim, mas enfim, recortando o valor do leite materno para o aspecto nutricional. E vocês vão perceber que não. Eu vou falar aqui várias coisas que não, o leite materno não se resume ao aspecto nutricional. A gente vai ter 1000 argumentos para a importância do leite materno. Então, o leite materno é importante para a criança? É importante para a mãe também amamentar? Do ponto de vista da saúde dessa mulher? A gente vai ver que sim. É importante para as instituições que eu falo assim, a minha empresa, ela garante que a mulher amamente. Isso também é importante para a minha empresa? Isso é importante para, por exemplo, para os sistemas de saúde. Uma criança que amamenta, ela fica menos doente. Então, do ponto de vista financeiro, para a sociedade, também é importante ter pessoas menos doentes? Sim. E a gente vai falar até do ponto de vista ambiental. O aleitamento materno, ele é ambientalmente favorável. Porque já imaginou a quantidade de lata de fórmula infantil que uma criança produz quando ela está usando o leite de fórmula? Estou falando aqui só da lata, só da embalagem, mas todo o processo, né, da cadeia de produção dessa fórmula infantil, então até para o ambiente é mais saudável o quê? O aleitamento materno. Então a gente vai descobrir que é nutricional, é vínculo, é imunológico, é financeiro, é impacto para a saúde do adulto. Então hoje já se sabe de vários benefícios da amamentação, do aleitamento materno exclusivo, para o indivíduo adulto, até o QI, gente. Hoje tem vários estudos mostrando que pessoas que têm o aleitamento materno por um tempo prolongado têm maior QI. Por isso aqui, ó, a mamãe tem 15 dias só. Coitadinha, né? Então agora já pode botar a culpa na conta da tua mãe, viu, mãe? Não me amamentou, deu no que deu. Ó o meu QI aí, ó. Deu no que deu. Ou seja, os benefícios eles são incalculáveis. Então hoje em 2025, gente, eu imploro nutricionistas, a gente não pode reduzir só ao aspecto nutricional. O aspecto nutricional é importantíssimo. A gente vai descobrir, né, a gente vai ver que não tem comparação com nenhuma outra forma de se alimentar. Então, sim, realmente, é o melhor alimento que aquela criança pode ter. Mas não se resume a isso, tá? Hoje já se sabe o seguinte, vou ler, tá? Só para não passar. Então, a amamentação constitui uma das questões mais importantes para a saúde humana, principalmente nos primeiros anos de vida, pois atende às necessidades nutricionais e metabólicas, além de conferir proteção imunológica para o lactente. Eu sei que eu discuto muito, porque às vezes a gente fala assim, a gente vai ver que o leite materno hoje, né, a gente recomenda manter a amamentação até os 2 anos de vida. Aí você fala, professora, mas até os 2 anos, nutricionalmente, tem algum valor nutricional para esse leite? Ou como o povo diz aí, é água, já viu água? Não fica fraco, não? Não fica fraco, não? Gente, o leite, a composição do leite não muda, as necessidades da criança que aumentam. Dizem que depois dos 6 meses, acho que depois dos 6 meses, aí começa a usar o leite materno e mais a introdução. Isso. A partir dos 6 meses, a gente recomenda a alimentação complementar, ou seja, eu mantenho o leite materno e todo o aporte de nutrientes dele, só que o bebê vai começar a precisar de um pouco mais. Então, o que faz esse complemento das necessidades calóricas e nutricionais? O alimento. Então, ele complementa o que o leite já traz. Por isso que o nome, a partir dos 6 meses, é alimentação complementar. E do ponto de vista nutricional, chega um momento que sim, nos 2 anos a criança precisa de muito mais energia do que o leite materno é capaz. Então, eu não estou dizendo que o leite materno começa a ficar fraco. A criança que começa a precisar de mais. Então, ela vai comer mais aos 2 anos, ela vai consumir alimentos para garantir essa energia. Mas o leite, gente, ele não é só nutriente, ele também é o quê, ó? Sistema imunológico. Então, crianças que têm a amamentação prolongada, perfil, né, de saúde dessa criança, quando comparado com as que não estão amamentadas, ele é muito melhor do ponto de vista imunológico, tá? Então é isso, mais uma vez, o nutricionista, se a gente reduz o aleitamento materno ao nutriente, vai chegar um momento que aquele nutriente é muito pouco, mas é só nutriente? Não, eu também estou falando de sistema imunológico. Hoje a gente estuda também muito sobre vínculo, né, o vínculo entre a mãe e essa criança. E qual é o tempo que a gente fala do aleitamento materno exclusivo, só leite materno? 6 meses. Então, até os 6 meses, aleitamento materno exclusivo. Dos 6 aos 2 anos,
complementado, tá? E depois dos 2 anos, a família decide, a criança decide, a mãe decide até quando amamentar, tá? Ai, mas a psicologia a psicóloga resolve lá então, tá? Do ponto de vista nutricional, o Hugo Serginho, ele faz psicologia, não sei nem se ele tá fazendo psicologia, mas ele tem uma época que ele fez psicologia, aí a gente teve esse papo, né, do ponto de vista psicológico, como é que é, o Serginho, isso vai ver, olha, psicólogo, tá? Enquanto nutricionista... Do ponto psicológico é o quê? Agora fiquei curiosa. Do ponto psicológico, fala um pouco de dependência, tem depois dos 2 anos. Depois dos 2 anos. Então, hoje eu vejo crianças às vezes de 7 anos amamentando. Culturalmente, pra gente é um absurdo, mas em outras culturas, gente, tá tudo bem, tá? Então, é isso. É muita decisão da família. Faz mal amamentar até os 9 anos? Mal? Não, né? Então tem uma questão ali de vínculo, tem outras questões relacionadas ali. Aí a psicologia vai trabalhar. Aí eu gosto disso. E hoje a gente fala do tempo de amamentação, mas qual é o primeiro contato que o bebê vai ter com o leite humano, com o seio materno? Hoje a gente recomenda, na primeira hora de vida, que essa criança tenha contato, que a gente chama a famosa, né, Golden Hour, que é a hora de ouro. Então, hoje, né, a OMS recomenda que o bebê tenha contato com o seio materno na primeira hora de vida. Isso não significa que às vezes ele vai mamar na primeira hora de vida, mas ele suga, ele cheira, ele tem contato com o seio materno e a gente vai entender por que isso é tão importante. Deixa esse babado para daqui a pouco. Calma, vamos chegar lá. Anotem os babados. Todos serão respondidos. Aqui no Brasil, gente, aquele estudo lá do Enani, que foi realizado em 2019, publicado em 2021, só 64% das crianças fizeram a Golden Hour, né, que é a hora de ouro. E essas outras crianças que não fizeram, o que será que pode ter acontecido? Intercorrências, às vezes, no parto, né? Então a criança às vezes nasce, tem que imediatamente ir para uma UTI, ter outros cuidados, outras avaliações, então ela não vai para o seio materno. Ou, infelizmente, a gente já tem algumas maternidades que a prática, né, é a criança nascer, limpa a criança, leva para o berçário, lá. Então, tem sim, às vezes é a necessidade da criança, né, de ter alguns cuidados, mas infelizmente em alguns lugares ainda não é prático, não é rotina permitir essa hora de ouro ali com a mãe. E aí, gente, é no parto normal, é no parto cesariano, seja lá como for, a gente vai ver quais são os benefícios do contato desse bebê pele a pele, sugar ali o leite materno, mesmo que não saia nada, a importância dessa hora de ouro aí, tá? Vamos falar um pouco sobre o aleitamento materno no Brasil e as prevalências. O aleitamento materno exclusivo em 2006, aleitamento materno exclusivo, só leite, durava aproximadamente 1 mês e meio. Qual era a recomendação? 6 meses. No Brasil, em 2006, durava aproximadamente 1 mês e meio. E o aleitamento total, né, o tempo que esse bebê tinha acesso ao leite materno, era de 14 meses. 14 meses é o quê? 1 ano e pouquinho. E a gente recomenda até os 2 anos. Já em 2009, o aleitamento materno exclusivo até 6 meses era 41% das crianças. A gente viu que hoje no Brasil, né, o estudo do Enani mostrou que ficava 46, 48%, né? Aqui, ó, o aleitamento materno exclusivo em 2021 era de 46%, então nem a metade das crianças no Brasil ainda fazem aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. E a gente já discutiu por quê, né? Leis trabalhistas, retorno ao trabalho, rotina da mulher, então dificuldades em amamentar, o sistema os profissionais de saúde às vezes não conseguem dar suporte para essa mulher amamentar até os 4 meses. Então, tem muita coisa para a gente evoluir aqui ainda. E aí, ó, a responsabilidade aqui de todos nós, né? Então, em 2021, o aleitamento materno exclusivo em menores de 4 meses, gente, era de 60%. Menores de 4 meses. Só 60% estavam em aleitamento materno exclusivo. 4. A gente recomenda quantos? 6. Tá? Então não é porque esse intervalo de 4 a 6, a diferença era de 10% praticamente. Então tem uma desistência muito alta no início, né?
53% das crianças brasileiras continuam sendo amamentadas no primeiro ano de vida. E esse estudo também mostrou, o Hernani mostrou a prática do aleitamento materno cruzado. O que é isso? Dando a criança a outro tipo de leite. A mãe dá outro tipo de leite? Outras pessoas? Amamentar de outras pessoas. Mãe de leite. Quem é que tem mãe de leite? O irmão de leite? Ah! O pessoal dessa turma tem mais. O pessoal lá da turma. Que isso? Que é isso? Ah, eu também tive. O que é? O que é o irmão de leite? O que é a mãe de leite? A minha mãe de leite. Ah, ela já foi mãe de leite. Faz parte aqui, ó, dos 21%. Aliás, todo mundo que citou, né, faz parte aqui desse 21%. O que é isso? Vamos supor, meu bebê nasceu, eu tenho bastante leite, amamento meu filho e tenho um extra ali de leite. Aí minha vizinha fala assim, dá um pouquinho de leite pro meu filho, porque eu não tô conseguindo amamentar. Aí eu vou lá, dou leite pra ele, aí eu sou a mãe de leite dele, ele tem um irmãozinho de leite. É uma família de leite. Essa prática era muito comum no Brasil, nenhum estudo tinha investigado ainda qual era o percentual disso, e a gente descobriu que em 2025, 20% das crianças, né, 2019, famílias relataram a prática do aleitamento materno cruzado. E a gente não recomenda, por quê? Por quê? É por uma questão de segurança mesmo microbiológica, né? Então, a mulher, durante o pré-natal, ela faz alguns testes para investigar possíveis doenças transmissíveis pelo leite. Por exemplo, o HIV, certo? Então, durante a gestação, ela faz esses testes. Então, ela é orientada, deu positivo para HIV, por exemplo. Não se recomenda a amamentação. Então, tem algumas doenças que não se recomendam. Mas eu faço esses testes durante a gravidez. E se, logo após o parto, 2, 3 meses depois, eu tive contato com alguma doença dessa, não sei, não fui testada e começo a amamentar o filho dos outros ainda. Não só o meu, como o filho dos outros ainda. Essa prática de aleitamento cruzado pode transmitir doenças? Pode, né? Então, é uma prática que a gente recomenda? Ela tem segurança? Só HIV, professora? Não, várias outras doenças. Quer ver um exemplo que eu dou, porque é um exemplo assim que assusta. Mas várias outras doenças podem ser passadas. E a mulher faz o teste durante a gestação. Entendi. A mulher faz testes para todas essas doenças durante a gestação. Mas chega um momento, depois que ela pariu o bebê, começou a amamentar, não repete, não fica repetindo ali esses testes. E eu posso ter contato com essa doença nesse intervalo, né? Então não é seguro. Eu posso estar transmitindo para o meu filho e pior ainda, transmitindo para o filho dos outros, né? Então a gente não recomenda essa prática. Professora, e banco de leite? E banco de leite, babando. Não dá no leite. Se dá no leite. Faz um teste, não? Eu até arrepio, gente. Vocês estão aqui, ó, à frente. A gente vai assistir um vídeo acho que é na próxima aula, ou no final dessa, não sei. Que a gente vai ver quais são os critérios. Então, a mulher, para doar leite, ela tem que mostrar lá todos os exames dela, que deram negativos. Mas, além disso, do mesmo jeito que eu posso me contaminar depois, a mulher que está ali doando, ela também pode se contaminar. E aí, a amostra daquele leite, quando ele é doado para o banco de leite, ele passa por uma bateria de exames, então pega uma fração daquele leite e testa tudo daquele leite. Tá? Então, aí sim é uma prática saudável. Alguns leites vão ser descartados, não tem condição. Esse leite está contaminado por uma contaminação por doenças ou contaminação mesmo microbiológica. Teve contato com uma bactéria ali no fundo do vidrinho. Então tem que ter essa segurança. Então faz uma amostra e testa por um monte de coisa. A mãe de leite, ele faz esse teste na hora? Não. Então não é uma prática recomendada, tá? Agora, nós vamos começar a anatomia da mama. E para isso eu vou aqui, ó, botar minha mama pra jogo. Botar minha mama pra fora. Essa daqui, então, vai ser a nossa mama, pra gente entender um pouco sobre a estrutura da anatomia da mama. Então, deixa eu apagar aqui pra ver se fica melhor. Tá bonitinho. A estrutura da mama, a gente vai ver aqui. No centro, vamos ver primeiro a anatomia externa, depois a gente vai ver a anatomia interna da mama. Centro da mama, a gente tem a auréola, que é um tecido. Vou fazer até coisa. Vai, professora. Vou fazer
Ah. anatomia da mama. Então a gente tem o centro, a auréola, que é de um tecido mais escuro, um pouco mais rugoso. Tá ridícula a situação. E em volta ao redor dessa auréola, a gente tem esses pequenos pontinhos aqui, que são glândulas sebáceas de Montgomery. Então, ela tem função de hidratar esse tecido, que é hiperpigmentado. Hiperpigmentado é isso, é um pouco mais escurecido. Durante a amamentação, essa auréola pode crescer, é comum esse escurecimento, depois volta, tá? Assim como escurece outras regiões do corpo. Já viram aquela linha negra que fica bem no meio da barriga da mulher? Então, pode escurecer a axila, virilha. Então é natural e também a auréola ela tende a aumentar, tá? Por que isso, professora? A senhora não sei se uma vez escurece essas partes aí da mulher. Eu falei isso na primeira aula da parte de fisiologia, né? Também é reflexo hormonal, tá? Mas ele desaparece, né? Com o fim da gestação, abaixo dos hormônios, ele desaparece, tá? Esse escurecimento. O mamilo é essa parte, né, protusa, então é uma proeminência de forma cilindrocônica, que pode ter coloração castanha escura, castanho claro, rosa claro, mas durante a gestação também tende a escurecer um pouco mais. Possui cerca de 15 a 20 ductos lactíferos, então desta região é que sai efetivamente esses ductos. Esse mamilo, gente, nem sempre é assim. É aí que mora o problema. Esse mamilo, né, o que a gente mais encontra é esse mamilo protuso, então ele é para fora. A gente pode encontrar o mamilo plano. O mamilo plano é quando o protuso, então, ele tem, né, faz essa projeção. O plano, ele faz o contorno certinho da mama aqui, ó, como se ele fosse reto. E nós temos ainda o invertido. E conta como é que é o invertido? Ele é para dentro. E isso, gente, a mulher, ela já sabe que o mamilo dela é assim. Tá? Então não é porque não estou grávida e inverteu, não. Ela já tem um mamilo assim, tá? E o mamilo invertido, gente? Dá problema para amamentar? Tem empecilho? É difícil para o bebê sugar, né? Ter mamilo invertido significa que eu não vou conseguir amamentar? Não. Não, por quê? Como eu disse, não importa se o mamilo é invertido ou não, os ductos lactíferos vão sair por aqui. Mas ele pode sair lá dentro, o que dificulta a pega do bebê. Mas isso não impede a amamentação. Então, antigamente nós tínhamos técnicas medievais para colocar esse mamilo para fora. Recomendava-se botar olha aqui. Durante a gravidez falava para pegar uma seringa e ficar puxando o êmbolo assim, ó. Técnica medieval, gente, desnecessário. E os estudos mostraram que não precisa, essas técnicas não ajudam em nada, pelo contrário, pode ferir a mama antes mesmo de começar a amamentar. Então hoje se fala o seguinte, quando o mamilo é invertido, durante as consultas de pré-natal, a gente já pergunta, né? Tem intenção de amamentar, como é que é seu mamilo, blá, blá, blá. Se identificou que o mamilo é invertido, a gente já começa a orientar essa mãe. Olha, o seu mamilo, né, a pega do bebê pode ficar um pouco dificultada, isso não impede a amamentação. Você vai no banco de leite, tal, assim, assensado, para te ajudar, para te orientar. Então, já ter um olhar atento para essa mulher, que ela vai ter muito mais dificuldade de amamentar, mas não impede. A própria sucção do bebê faz com que esse mamilo, né, vai tomando essa forma protusa, tá? Então, questão de prova, mamilo invertido é impedimento para a amamentação? Não. Ela produz menos? Não. Tá? A pega do bebê que vai ficar um pouco complicada, mas vocês vão descobrir que não é daqui que vai sair um volume grande de leite, pelo contrário, é daqui, tá? Então a gente vai entender que a sucção é muito importante. O plano é retinho assim, ó, pra dentro. É assim, ó. É assim, ó. Alguém já viu? Não. É assim, ó, pra dentro, real oficial, tá? Mamilo plano, protuso, invertido. Protuso. Bico de silicone. A gente vai ver que não é indicado. Por quê? O bebê tem que sugar.
Se eu estou colocando bico de silicone, a gente vai ver por diversos motivos da importância da sucção. Então, eu estou tirando o contato do bebê com a criança. Ah, professora, mas vai machucar, vai ferir? Sim, pode machucar e pode ferir. Por isso que essa mulher tem que estar muito bem amparada por profissionais para minimizar esses desconfortos. Tá? Agora vamos descobrir como é que é essa mama. Tcharam, por dentro. Mais forte. Então, olha só, a glândula mamária, ela consiste, então, dentro dela, né, epitélio glandular. Então, nós temos aqui essas glândulas que efetivamente, né, são células aqui que vão produzir o leite. Ao redor dela, nós temos tecido adiposo. Aqui o mamilo, ó, que eu falei, ó, os ductos aqui, ó, injetando no mamilo. Se esse mamilo é plano, se esse mamilo é invertido, os ductos vão sair aqui do mesmo jeito, tá? E nós temos tecido de sustentação, que é o tecido fibroso, que fica aqui ao redor. Número 1. Situações, como a colega falou, né? Situações bafônicas, babá. Professora, eu coloquei silicone. Impede a amamentação? Não. Por quê? Por que não impede? Fica por baixo, né? Ele fica Ele vai ficar atrás do tecido. Ele fica aqui atrás, olha o músculo peitoral. O silicone fica aqui atrás, gente. O que ele faz, e que as mulheres que colocam o silicone relatam, é como ele vai fazer um volume maior aqui, e a mama da mulher fica imensa, porque isso tudo aqui começa a ficar inchado, edemaciado, a vascularização dessa região aqui é enorme, então a mama fica quente, a mama fica dolorida, então pode dar um desconforto para amamentar, mas impede a amamentação? Não. Professora, uma prima minha, ela teve prótese e não conseguiu amamentar. Ela achava que estava conseguindo amamentar, o bebê ficou desnutrido. Aí a gente vai no primeiro dia de vida e ele teve que começar a comer. Sim, a gente vai descobrir que não, a culpa não era do silicone. Não era. Não, porque se ela não produz, o problema é que a prótese está aqui atrás, não tem nada a ver com isso. Então não coloque a culpa no silicone. Faz com mastro, que é diferente. Vamos falar agora do outro problema, da outra condição, mastopexia. O que é a mastopexia? Na mastopexia, eu posso ter retirada de toda a mama? Não. Pode acontecer? Por exemplo, se eu tive câncer, pode acontecer? Essa mulher vai conseguir amamentar? Não. Ah, professora, eu fiz só uma redução, foi uma questão estética, ele só tirou tecido adiposo. Então hoje um médico cirurgião em 2025, a primeira pergunta que ele vai te dizer antes de retirar, né, partes da mama, ele vai perguntar: você já amamentou? Tem intenção de amamentar? Então quando ele for fazer a cirurgia, ele vai ter muito cuidado para tirar só tecido adiposo. Se ele tirar alguma glândula, que pode acontecer, ele vai te avisar que durante a cirurgia foi retirado sim algumas glândulas, mas hoje, né, é uma bafafá, os médicos estão ao máximo de fazer acontecer isso. Então ele vai te orientar. Ah, eu tirei. Tirou tudo? Não, tirei muito pouco. Essa mulher ainda consegue amamentar? Sim. Consegue, tá? Então, quando faz cirurgia, que por qualquer motivo, né, seja um câncer, e tem retirada desses alvéolos, dessas glândulas, a gente sabe que pode encontrar alguma dificuldade, mas essa mulher sim, ela consegue amamentar, e a gente vai ver que ela vai conseguir sim amamentar o filho dela, porque essa glândula aqui vai produzir muito mais leite. A gente vai entender porque ela vai produzir muito mais leite, tá? Então, silicone é impedimento? Não. Retirada de tecido adiposo é impedimento? Não. Retirada de glândulas é impedimento? Sim. Depende da quantidade que tirou. Agora, tive um câncer e foi recomendado tirar todas as glândulas. Não tem como. Ok? E a gente vai descobrir, gente, até a mulher que não está grávida e decide amamentar o bebê que ela adotou, ela vai conseguir. Então vamos lá, gente. Então, caiu um mito aqui, morreu um mito aqui, silicone. Ok? Então vamos lá, dentro dessa mama, então. Mas o peito, ele pode criar essa glândula depois, não pode? Tirar. Depois que tirou, não. Por quê? Essas glândulas, elas vão ser desenvolvidas, o primeiro momento que elas vão se desenvolver e multiplicar é na adolescência. Entendeu?
durante a gestação, essas células aqui, ó, vão se multiplicar. Então, o número de lóbulos é o número de... Aqui, ó, deixa eu voltar aqui. O número de glândulas aqui, ó, de lóbulos, ele não aumenta. O número de células aqui pode aumentar. Então, por exemplo, tirei esse aqui, tirei ele todo. Mas eu posso aumentar o número de células desse aqui. Por isso que mesmo se eu faço retirada parcial, eu ainda consigo aumentar, não é impedimento. Se eu tirei total, aí eu não consigo aumentar. Tá? Então, essas célulazinhas aqui, ó, que são as células alveolares, que compõem aí esse lóbulo, ela vai se multiplicar durante a gravidez. Então, lembra que durante a gravidez essa mulher sentiu logo nos primeiros sintomas? Com 5 semanas de gestação, ela falava o quê? Minha mama tá dolorida, tá latejando, tá quente, tá enorme. Por quê? Eu tô tendo uma super vascularização, ela tá vermelha, tem muito sangue circulando ali. Por quê? Essas células aqui, ó, alveolares, estão se multiplicando. Então, a mulher que retirou alguns alvéolos, durante a gravidez, ela vai ter multiplicação dessas células que ficaram. Então, ela consegue amamentar, tá? Essas células alveolares aqui, gente, ela produz integralmente o conteúdo do leite materno. Então, cada célulazinha dessa aqui é capaz de produzir o leite integralmente. O que isso significa? Não existe células especializadas. Essa aqui produz a gordura, essa daqui produz imunológica. Não. Cada célulazinha produz o seu leite da forma integral. É uma vaquinha. Cada célula é uma vaca. Tá? E aí, ela vai produzir o leite, ele vai ser armazenado aqui e depois ele vai ser, o outro local de armazenamento dele vai ser aqui, ó, nos seios lactíferos. E é muito importante perceber aonde esse seio lactífero está. Ele está logo abaixo da auréola, da parte escura da mama. Então ele vai ficar aqui, ó, armazenado aqui. É muito importante a gente entender isso, porque quando o bebê for abocanhar, ele não pode ficar chupando com o canudinho aqui. Quando ele abocanha com a gengivinha aqui e aperta isso aqui, amigo, a ejeção do leite é intensa, porque o leite está todo armazenado aqui, ó. Então ele é armazenado aqui? E também é armazenado aqui nessa região. Então a mama toda da mulher fica dura, rígida, endurecida com a presença desse leite. Ok? Outra coisa que é importante, deixa eu tirar aqui minha mão. Outra coisa que é importante a gente saber. Deixa eu ver se eu estou pulando. Não. Outra coisa que é importante a gente saber. Essa mama, ela é vascularizada, ou seja, eu tenho aqui, ó, né, para alimentar essas células aqui, eu tenho vários capilares, né, da mulher. Então, eu tenho vários, a corrente sanguínea está passando ali bem pertinho. É porque a mama dela fica vermelha, a mama dela fica quente. Essa vascularização aqui, ó, promove isso, tá? Óbvio que alguns nutrientes, né, da corrente sanguínea da mulher vai passar para essas células e essas células vão colocar aqui no leite. Inclusive, células de defesa, tá? Toda a memória do sistema imunológico da mulher passa desta maneira, da corrente sanguínea da mulher para o leite materno. Tanto que agora, então, né, voltou aí a vacinação de qual? A vacinação, gente, a vacinação do HPV? Não é do HPV, o da pneumonia que dá em criança, como é que é o nome? Da bronquiolite. Eu falo isso porque eu tenho um filho de 6 anos. Há 6 anos atrás era caríssima essa vacina, era R$3.000 essa vacina. Hoje ela é dada na gestante, que passa para o bebê, e para lactante, que também já vai passar todas as informações para esse bebê. Ou seja, eu estou imunizando 2 pessoas com uma vacina só. E estou diminuindo pessoas doentes, mãe doente e criança doente, né? E aí essas células, né, células e várias outras estruturas do sistema imunológico, ele vai passar dessa maneira, da corrente sanguínea para a mulher,
para essas células alveolares e dos alvéolos para o conteúdo então do leite materno. Mas tem uma outra coisa que passa aqui também, que é a proteína do leite de vaca, mais conhecida como caseína. E por que eu gosto de, durante esse momento da aula, eu gosto de falar? Porque tem alguns bebês que, mesmo em aleitamento materno exclusivo, só toma leite da mamãe, ele desenvolve alergia à proteína do leite de vaca. Alguém já ouviu falar isso? Como, gente? Se esse bebê nunca teve contato com leite de vaca? Da mãe. Então, uma fração dessa proteína entra na corrente sanguínea, está na corrente sanguínea materna que passa para o leite materno. E aí tem algumas crianças que possuem alergia à proteína do leite de vaca. Como é que é o nome disso? A criança ela tem APLV, alguém já ouviu falar isso? Então a criança ela pode ter alergia ao leite da vaca, ela nunca teve contato, ela nunca tomou leite da vaca. Sim. E aí o que a gente tem que falar para essa mãe então? O bebê dela desenvolveu alergia à proteína do leite da vaca. E é um quadro que automaticamente a mãe também é intolerante? Não. Foi algo da célula que... Como que... Então, isso, gente, essa alergia, o bebê vai ter contato através do leite. E lá no intestino, vai desencadear um processo alérgico. Lá no intestino, em todo o sistema imunológico do bebê. Então, ele vai ter descamação na pele, vai ter sangramento nas fezes. O intestino dele vai ficar um cenário de guerra, né? É como se ele tivesse mesmo uma alergia a camarão, qualquer proteína, potencialmente alérgica. Só que a mãe tá linda e bela, porque ela não tem alergia, mas o bebê tem alergia. Você pode fazer pergunta? Não, mas é como é que você deu isso? Como você deu conta disso? Como que o bebê, filha de cruz alergias, vai ser contado se a mãe não teve? Como que foi feita essa... Não, a mãe não tem alergia. A mãe teve contato. Olha só, vamos separar então. Vamos pro camarão. Eu como camarão, sua mãe, eu não tenho problema nenhum. Meu bebê come camarão, meu filho come camarão e tem. Então, meu sistema imunológico não é sensível àquela proteína do camarão. O meu filho é. O leite de vaca é a mesma coisa. Eu como a proteína do leite da vaca, no meu organismo não desencadeia alergia. No meu filho desencadeia alergia. Só que quando ele é bebê, ele vai ter contato com essa proteína do leite da vaca através do meu leite materno. Ele não está tomando leite de vaca, ele está tomando leite materno. Mas como eu, mãe, fui lá e tomei o leite, está passando para ele. Então eu estou linda e bela e meu bebê está desenvolvendo alergia. Ok, agora? Então, na verdade, assim, o bebê, ele adquiriu essa intolerância. Essa alergia, na verdade, devido à caseína presente no leite da mãe. Mas essa intolerância veio porque a mãe consumiu o leite de vaca. Por causa de Não, porque a mãe consumiu o leite de vaca. A mãe que consumiu o leite da vaca. Sim. Mas a mãe não tem problema nenhum. É sistema imunológico. O bebê tem alguma coisa genética da mãe passava para a criança para ter essa alergia. Não. Porque o teu filho pode ter várias alergias que você não tem. Alergias respiratórias, alergias alimentares, alergia a medicamento. Então, alergia é sensibilidade do sistema imunológico dele. Tá? É da genética do bebê então, né? É da genética do bebê. Criação do bebê. Ah, professora, uma pergunta que fizeram. Ah, professora, então para não ter alergia, é melhor a gente falar para todas as mães não tomarem leite de vaca. Não adianta. É aleatório. É da criança. Não adianta. Não existe método de prevenção de alergia. A gente fala assim, não toma camarão, não toma te dá alergia. Apenas uma alimentação saudável, perfeita, assim, é capaz de ter. Professora, e também criados de bebê com intolerância à lactose, não sei se é a caseína. Sim, mas a lactose é muito mais. A intolerância à lactose, ela normalmente no bebê, ela não é comum. O bebê normalmente ele recebe a lactose do leite materno. Então é natural que o bebê produza bastante lactase. Ah, sim. A intolerância à lactose a gente tem hoje muito mais prevalente em adultos do que crianças. Criança já nasce com estoque, né? Em criança, a natureza, o natural do homem é ter contato com a lactose na infância. É o primeiro alimento dele. Então a gente produz muito mais lactase na infância. E
E na vida adulta, que naturalmente a gente não depende do leite, é normal, né? Principalmente por causa dos leites caucasianos, e diminuindo. Então, lactase e intolerância à lactose é uma coisa. Alergia à proteína do leite de vaca, eu tô falando do sistema imunológico, é outra coisa. E aí, alergia, gente, imagina um processo alérgico respiratório. É aquilo ali, é aquele quadro de coceira. Pode ter edema de glote, gente? Esse bebê pode ter edema de glote com isso aqui? Professora, mas pode assim, por exemplo, a criança nasce, não tem como saber que ele tem essa alergia. Aí vai dando meses. Segura na mão de Deus. Vai dando meses e depois descobre. Não, esse bebê começa a te mostrar. Ele começa a ter descamação na pele, ele começa a ter irritação, as fezes dele, começa a ter presença de sangue nas fezes. Isso é o mais clássico, tá? Recebo direto foto de cocô de criança. Fico lá olhando, dando zoom no cocô para ver se eu acho presença de sangue nas fezes. Porque é o sintoma mais, como é que é? Característico, clássico de uma PLV. Tá? Esse bebê vai chorar muito porque ele está sentindo dor. Dá cólica, né? Dá muita cólica. Não só a cólica, mas é uma dor. Que a cólica, a gente também tem outras questões da cólica. A cólica ela tem até hora para dar, uma cólica natural. Essa cólica aqui é o dia inteiro, 24 horas. Entendeu? Então tem características dessa criança aqui que vai estar mostrando. Essa criança tem a PLV, inclusive ele não ganha peso. Por que ele não ganha peso? Porque esse intestino está destruído, gente. Essas microvelocidades, coitadas, não existe mais, né? As microvelocidades lá do intestino, carrega, não consigo absorver. Então esse bebê mama, chora, perde peso. Então, e aí o que a gente vai recomendar então? Vai falar pra ela o quê? Então já não toma leite não. Não, mãe, vai viver tua vida. Se o teu filho apresentar algumas características assim, você sabe, a gente pode investigar a PLV. E aí, tem o quadro clássico de alergia. O que eu recomendo para essa mãe? Não, fórmula não. Parar de consumir leite. Se ela parar de consumir leite, eu não tenho mais a presença da caseína. Não vai ter mais. Não vai ter mais. Então, ela tem que parar de consumir só leite? Não, gente, ela pode consumir leite sem lactose. Lactose é uma coisa. Pode consumir leite sem lactose? Vai melhorar isso aqui? Não, gente, vai continuar. E a gente vê tanto isso, dá até peninha. Dá muita peninha. As pessoas Então a caseína, no caso, é uma proteína presente no leite da vaca, não da mãe. Não, da mãe também. Só que... É porque o leite Acho que era pra ficar calada. calada. Não, olha só. A caseína do leite da vaca, ele tem uma estrutura mínima diferente do leite da mãe. Ele é A maiúsculo. Não. Agora não é. Mas a estrutura da caseína do leite da vaca tem que ter uma estrutura mínima de diferença. De, assim, posição do não sei o que, não sei das quantas. Carbono, sei lá do quê. E essa mudança é o que vai diferenciar a caseína do leite da vaca da caseína do leite materno. Então, o leite materno também tem caseína, mas ele é uma estrutura mínima de diferença ali do leite da vaca, tá? A gente vai ter essa aula lá em nutrição e pediatria. Só antecipando, que é babado. E é só isso que pode causar alergia ou tem outras questões? Não, nesse momento, só isso. Então pode amamentar normal. Depois a mãe parar de tomar leite. Mas a mãe vai ter que parar leite e derivados, né? Queijo, iogurte, requeijão, lá. Tem mulher, gente, que não pode nem usar colher. Por exemplo, vestígios de leite. Então, contaminação cruzada. Então, se eu cortei o queijo com uma faca e lavei, pode ter ali traços ainda. E se essa mulher usar essa faca para passar uma geleia na comida dela, pode ter traços do leite ali. Então, tem mulher, gente, que chega num ponto de ter que ter o garfo dela, a faca dela, a tábua dela, a panela dela, para não ter contaminação nenhuma com o leite da vaca. Aí Jesus segura na mão de Deus e vai. E eu atendo muita gestante nessa condição, tá? Porque assim, aí ela vê a computação do nutricionista. Porque como que eu vou me alimentar bem excluindo o leite? Professora, o cálcio dela não vai diminuir? Então, nesse momento ela faz reserva, ou a gente pode. Ela tem reserva, né? Mas tem reserva, mas a gente pode suplementar também, tá?
Então, ok pra esse babado aqui? Ai, é muito babadeiro, né, gente? Deus do céu. Agora, você fala da mãe que adota e... Vai chegar lá. A mãe que adota, vamos lá. É muito babado, nossa. Eu fico aqui, ó, 3 dias dando essa aula. 3 dias falando dessa aula. Hormônios da lactação. Então vamos descobrir agora quais são os hormônios que garantem o leite materno. Então vamos lá. Durante a gestação, então ela estava grávida ainda, o que a gente já viu? Que o estrogênio e a progesterona fazem o desenvolvimento tubular e proliferação alveolar da mama. Então na gravidez, gente, é isso aqui que está aumentando, ó. É essa célula aqui que está multiplicando absurdamente e essas células aqui, ó, desse túbulo, tá? Que está aumentando absurdamente. Então uma mama que era pequenininha, de repente ela vai crescer, edemaciar, ficar vermelha, quente, dolorida. Mas a célula ali na gravidez, aquelas células, elas produzem leite? Não, ela não produz leite. Porque o hormônio de produzir leite ainda não está circulando na corrente sanguínea dela. Na verdade ele está, mas ele é inibido. E quando o leite vaza, a mulher está grávida? Quando o leite vaza e a mulher está grávida, isso é exceção. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer? Pode, mas é exceção. A regra é não sair nenhuma gota de leite durante a gravidez. Beleza? Ai, não saiu nada de leite, significa que eu não vou conseguir aumentar? Não, nada a ver. Ah, tá saindo leite, eu tô grávida ainda, eu vou aumentar muito? Não, nada a ver. Então é só assim, aconteceu, mas não é esperado que isso aconteça, tá? E também não é anormal se acontecer. Eu tive medo disso. Porque a minha prima ficou grávida comigo. Ela, no segmento de gestação, ela estava saindo leite do peito dela, não saiu uma gota. Aí eu falei assim, meu Deus, será que eu não vou amamentar? Mas ela foi exceção, você foi a regra. A regra é não produzir. Não saiu, só não desligou da criança, mas eu falei, gente, E a gente, o que é isso? Isso é fisiologia da lactação. Por quê? Por quê? O que aconteceu? A placenta saiu. O estrogênio e a progesterona, eles inibem a prolactina. Então, enquanto o estrogênio e a progesterona estão lá em cima, eles estão falando, cala a boca aí, fica quietinho. Não está deixando a prolactina atuar. Quando a placenta sai, minutos depois, a prolactina, vou conseguir trabalhar. Beleza? No caso da pessoa que está saindo leite antes do neném nascer, está com algum problema? Não está com nenhum problema. Porque a concentração deve estar mais elevada, às vezes são os alvéolos mais sensíveis. Então, aquela produção do leite é uma exceção. Às vezes produz um pouco, nunca mais produz. Nunca mais você fala assim, durante a gravidez, não produz. Oi? A pessoa pode produzir um pouco mais de prolactina. Pode produzir um pouco mais de prolactina, ou realmente são alvéolos mais sensíveis à prolactina. Então, não é a regra, tá? Depois, pariu. Tchau, placenta, tchau, hormônios. Quem vai começar a atuar? Prolactina. E aí sim, a prolactina começa a fazer, o nome dela já diz, né? Que é o prolac. Então, é ela que vai começar a produzir o leite. Então, eu falo que é assim, gente, ó, na gravidez, eu aumento a minha estrutura da fábrica. Então, eu faço uma fábrica de produzir leite, mas eu não estou produzindo ainda, mas eu estou fazendo ali, ó, fábrica 1, fábrica 2, fábrica 3, puxadinho da fábrica 3, mas não estou produzindo leite ainda. Depois que a fábrica está enorme, aí eu começo a dizer, gente, liga o botão aí, vamos começar a produção. Aí começa a produção com a prolactina, tá? Então, eu começo a fazer manutenção e síntese láctea. Então, a prolactina está o dia inteiro ali na corrente sanguínea da mulher, tendo contato com aqueles alvéolos. Aqui, ó, a corrente sanguínea dela está tendo contato com esses alvéolos e essa prolactina está falando, vamos produzir leite, vamos produzir leite. 20 minutos após a sucção do bebê, nessa auréola aqui, o bebê vai sugar. Estímulos sensoriais vão lá pro cérebro, vão liberar a prolactina. 20 minutos depois, essa mama aqui, ó, 20 minutos após a sucção, aumenta o nível da prolactina, começando a produção da próxima mamada. Coraçãozinho? Então, prolactina, resumão, síntese láctea. Então, nas duas primeiras horas após o parto, seus níveis estão elevados, bem como à noite.
Aí aqui justifica, gente, por que eu tenho que botar o bebê para dar um cheirinho, para dar uma sugadinha logo após o parto? Pra estimular. Para eu poder estimular. Então, às vezes ele vai mamar nada. Você fala, meu Deus, essa mãe não tem que produzir leite ainda. Tem que botar esse menino para mamar? Tem, porque a sucção vai fazer o estímulo da liberação da prolactina, tá? Então, as células epiteliais dos alvéolos, aquelas células que estão lá, né, que produzem o leite, eles sintetizam então leite de uma maneira única, né, todos os seus constituintes. As proteínas sintetizadas nas células epiteliais da mama são oriundas do plasma sanguíneo. Então, como eu disse, a proteína sai da corrente sanguínea da mulher do leite, inclusive a do leite da vaca. E a gordura é sintetizada na célula epitelial da mama. Então, a gordura ela é sintetizada aqui, ó, nesses alvéolos, tá? Então, o leite, cada célulazinha dessa aqui é capaz de produzir o leite da sua forma íntegra. A proteína vem aqui da corrente sanguínea materna, a gordura vem daqui, o sistema, né, a informação do sistema imunológico vem da corrente sanguínea materna. Então, todos esses constituintes são feitos de maneira integral. Então, aqui uma imagenzinha linda da prolactina. Então, primeiro estímulo, bebê sugou. Aqui na região da mama, então eu tenho receptores que vão lá no sistema nervoso central. Então, impulsos sensoriais que vêm aqui desse mamilo, lá na hipófise anterior, lá no cérebro da mulher, para liberar prolactina. Essa prolactina na corrente sanguínea vai lá nos alvéolos e fala, alvéolo, mete bronca aí e começa a produzir leite para a próxima mamada. Então, o que estimula a produção do leite, gente? Sucção. Ok? Lembrando que a prolactina ela é secretada bastante à noite. Então, muitas mamadas noturnas também garantem o aumento da produção da prolactina, né? A liberação da prolactina. Então, coitada dessa mulher. Coitada. A prolactina também inibe a ovulação. Foi aí que eu arrumei a morte de leite. Por quê? Porque diziam que eu parei de mamar, minha mãe engravidou. E diziam que o leite ficava salgado. Mas eu parei realmente de mamar. Então, olha só. O bebê falavam isso. Se você não é grávida, o bebê é salgado. Aí o leite é salgado, o bebê não quer mamar. É o seguinte, gente. Não sei se vocês já ouviram falar, mas dizem o seguinte. Enquanto a mulher está amamentando, ela não engravida novamente, ela não menstrua, ela não ovula. Ai, não. A verdade é o seguinte, sim, enquanto a prolactina está alta, isso inibe a ovulação, mas isso não é garantia de nada, tá, gente? Então pode acontecer, às vezes, a mulher amamentando exclusivamente, prolactina lá em cima, ela ovular, então pode engravidar. Então isso não é método contraceptivo. Professora, quanto à questão de quantidade, por exemplo, a outra tem uma prima que ela engravidou com um bebê de 8 meses. E aí, ela, no caso, está amamentando, só que ela está tendo vários problemas, ela está perdendo peso, ela está com anemia. Por quê? O corpo dela não estava pronto para ter uma outra gestação, porque ele não se recuperou. Além de que ela ainda está amamentando, então a criança está sugando, ela está precisando de nutrientes e o outro bebê já está sugando também. E eu queria saber, depois que nascer essa criança, porque a outra bebê ainda vai ficar bebê, como que vai ser essa questão da amamentação? Amamento os dois, eu tenho que parar com um? Vamos lá. Como é que faz? Primeiro, ela está dizendo ela no nutricionista, que ela tem que se alimentar melhor. Porque ela é capaz de amamentar enquanto gesta, sim. Mas tem que estar com, né, um aporte nutricional muito maneiro. Então, o leite materno não muda. Enquanto ela está grávida, o leite materno não muda. Ele vai estar adaptado para aquela criança de 8 meses. Nasceu o bebê recém-nascido. As características do leite materno é toda adaptada para o bebê recém-nascido. Ah, mas o de 8 meses ainda quer mamar. Tudo bem, ele vai mamar leite com características para o bebê. Vai fazer mal? Nem isso. Tá? Mas aí também não vai ter os nutrientes que, no caso, se tivesse exclusivamente para ele, para ela. Então, mas sim, esse seu raciocínio está perfeito. Quando isso acontecer, esse bebê já vai estar com 1 ano e pouco. Então, esse leite já não seria o suficiente exclusivo. Então, ele teria que ter leite mais alimento. Agora, quando o segundo bebê nascer, vai ter nutrientes característicos para um bebê pequeno. Então, se ele quiser continuar amamentando, pode, mas a quantidade
quantidade de alimento, vai ter que suprir. Não, sim, mas eu tô perguntando a necessidades. questão do leite, por exemplo, ela vai estar com menos de 2 anos. Acho que vai estar Sim, com 1 ano e um ano e 3 pouquinho. meses. Uhum. Esse leite, no caso, vai estar mais fraco para a criança de 1 ano e 3 meses? Depende do ponto de vista. Do ponto de vista mais fraco, Porque ele tá talvez do com ponto de vista calórico pode ser, mas do ponto de vista imunológico não. Porque do bebê recém-nascido, o perfil imunológico dele é muito maior do que do leite maduro. A gente vai ver isso. O colostro, né, ele tem muito mais células do sistema imunológico do que o leite maduro. Então esse bebê vai estar se beneficiando de células imunológicas. Mas os nutrientes mudam alguma coisa, não muda muito, mas muda alguma coisa assim. Tá? Mas geralmente, a senhora com a experiência, ela consegue dar conta de amamentar dois? Tá. Culturalmente a gente acha estranho. Né? Tem um bebê grande e um bebê pequeno aumentando, mas tá. Mas aí deve Dá para aumentar os dois. Lembrando, esse leite vai ter características adaptadas para o bebê. Então, como que eu vou aumentar o nível de prolactina? Como é que eu vou incentivar? Como é que eu vou estimular a produção desse leite? Já que o grande medo é não produzir leite. Manter a boa pega do bebê. O que é a boa pega? Eu tenho que tirar leite, né? Então eu tenho que fazer uma sucção correta, tá? Não usar bicos. Então esse bebê, a gente não recomenda que ele use bico, porque a textura da chupeta, bico, chupeta, é uma. Essa textura aqui é outra. Então, quando ele está sugando lá, ele suga de um jeito. Quando ele vai sugar aqui, ele suga de outro. Até mamadeira. A mamadeira faz confusão de bico. Para ele sugar o leite da mamadeira, é igual a gente sugar canudinho. Para ele tirar leite daqui, a gente vai descobrir que ele tem que fazer um movimento totalmente diferente. Então, nos primeiros dias, nos primeiros meses, a gente chama isso de confusão de bico. Ele tem horas do dia com aquele bico e horas do dia com esse bico. Aí ele vai abocanhar aqui, achando que está abocanhando lá. E aí dói, né? Ele vai pegar de uma maneira diferente, ele não vai sugar de maneira eficiente. Então, estou diminuindo o estímulo da prolactina. Não é isso? Amamentar o bebê sempre que ele quiser. Então, por isso que a gente fala que é livre demanda, né? Deixar que ele mame durante o tempo que desejar. Antigamente, na pediatria, eles falavam assim, o bebê tem que mamar 30 minutos. Gente, pergunto pra vocês. Se alguém vira pra você e fala assim, agora seu almoço é 15 minutos. Agora seu almoço é 30 minutos. É legal? É gostoso? É interessante? Não. Então imagine isso para um bebê que está começando a entender agora sinais de fome e saciedade. Então, o tempo que ele quiser ficar ali sugando, eu tenho grávidas que falam, lactantes que falam que meu bebê fica 1 hora plugado no peito. Ok. Tem bebês que em 15 minutos já sugou tudo e já está dormindo. Ok, também. Tá? Professora, esse lance de ficar os filmes só, a maioria dos dados aí fica até 1 ano e 4 meses. Né? Aí tira o leite, é por causa do sentido que a mulher não aguenta mais, vai pelo leite. Pode ter vários fatores. Tem mulher que não aguenta. Tem mulher que não aguenta. Gente, é uma rotina muito louca. Então a gente faz isso aqui num mundo lindo, maravilhoso. Mas o nome disso aqui, por isso que eu falo, eu era uma professora e agora eu sou outra. O nome disso aqui é praticamente escravidão. Escravidão branca. Eu tinha vontade de rasgar meu diploma, falar que eu não quero saber, eu quero ter esse conhecimento, eu não quero. Gente, para amamentar dessa maneira, a gente tem que ter suporte emocional, suporte em casa. Essa mulher que consegue dar conta de casa, 3 filhos, o celular dela ali tá o tempo todo, né? A empresa dela que não para de perturbar, ela consegue relaxar? Ela consegue amamentar desse jeito aqui? Não. Então, todos somos responsáveis pelo sucesso do aleitamento materno. Você é profissional de saúde, você vizinho, você prima, você marido, você mãe, você vó daquele bebê, todo mundo é responsável pelo sucesso do aleitamento materno. Não vai jogar na cara da mulher que ela não amamentou porque não quis. Não. Ela não amamentou porque ela não teve orientação, ela não teve suporte, porque doía real, ela não podia nem chorar e reclamar daquilo ali, tá? Tem outro hormônio importantíssimo, gente, que é a ocitocina. Então, coraçãozinho também aí, né, os hormônios principais da lactação. Prolactina, que vai produzir o leite, e a ocitocina. Qual é a função da ocitocina? Ele também é produzido lá na hipófise posterior e tem a capacidade de contrair células mioepiteliais. O que são células mioepiteliais?
Aqui em volta dos alvéolos, eu tenho células que fazem contração. Então, ao redor desses alvéolos aqui, ó, eu tenho células que vão fazer contração. Quase células musculares que fazem uma pequena contração. Para fazer o quê? Para esse leite ser ejetado, tá? Então, daqui de cima, ó, como é que ela contrai? Como é que sai? Com essas pequenas contrações das células mioepiteliais, que envolvem os alvéolos, expulsando o leite que está contido nele, tá? Deixa eu voltar aqui nessa imagem aqui, ó. Então, aqui ao redor desse alvéolo aqui, tem células que vão fazer a contração, uma ligeira contração, tá? Essa mama, então, olha só, quando ela está muito cheia, quando eu ejeto o leite, alguém já viu isso? A grávida às vezes está lá, o leite aí você vai falar agora, suas células mioepiteliais contraíram, tá? Então, a produção do leite ocorre logo após o nascimento do bebê, a gente já viu isso. E aí, essa produção, né, a gente viu que logo após o parto, na primeira sucção do bebê, a gente faz a liberação da prolactina, essa prolactina aumenta a produção do leite e depois acontece a descida do leite, que é conhecida, o nome técnico é apojadura. Então ela costuma acontecer entre o 3º e o 4º dia após o parto. Então nos primeiros dias a mulher produz uma quantidade menor de leite, mas essas células aqui começam a produzir mais leite, mas entre o 3º e o 4º dia, gente, a mão dessa mulher é tão revolta, uma coisa de louco, que é o que a gente chama de apojadura. Então a mama ela pode ficar quente, avermelhada e pode causar até febre. Talvez já falar a febre do leite, né? Por isso conto revelado também. E quando fala que o leite a aula da semana que vem. A aula da semana que vem. Hoje eu vou contar o lindo, semana que vem eu vou contar a tragédia, tá? E aí o que a ocitocina faz? Primeiro, o bebê suga impulsos lá no mamilo, lá no hipotálamo, na hipófise posterior, ele vai produzir a liberação da ocitocina no sangue e essa ocitocina vai fazer então essas células mioepiteliais se contraírem. Então o bebê está sugando e as células mioepiteliais também estão lá apertando esses alvéolos para fazer a descida do leite. A ocitocina ela é estimulada pela sucção do bebê, mas também pelo cheirinho do bebê, pelo choro do bebê, o cheiro, ela ouvir o bebê. Não sei se vocês já ouviram uma mulher falar assim, eu ouvi o choro de outra criança e meu leite vazou. É surreal. Eu ouvi meu bebê chorando lá na cozinha e meu leite começou a vazar. Eu senti o cheirinho do meu bebê e o leite começou a vazar. É a ocitocina, gente. A ocitocina hoje... A ocitocina, então, ela faz a contração desses alvéolos, né? Assim como faz o útero contrair. Então, o útero da mulher, que tinha esse tamanhozinho aqui, ó, após a gravidez, ele está muito maior. Ele tem que voltar para o tamanho original dele. Então, amamentar ajuda a que o útero volte ao seu tamanho de origem. Diminui também o tempo de sangramento, porque né, se meu útero está voltando ao normal, ele diminui o sangramento. Então, amamentar traz benefícios para a mulher? Muita coisa. A ocitocina também hoje ela está sendo super estudada para outras, né, outras funções dela. E uma delas ela está sendo chamada de hormônio das relações. Alguns estudos estão mostrando que pessoas que têm, por exemplo, estou apaixonada, gatinho lindo, estou liberando ocitocina na corrente sanguínea. Então esse hormônio das relações, né, é a ocitocina. Então no dia a dia, na vida da pessoa, ela tem picos de liberação da ocitocina, que está muito relacionado com essa criação de vínculo. Vi o gatinho na rua, tadinho, né? Ocitocina, então faz você ter essa empatia, esse amor gratuito, esse interesse pelo outro. Aí explica também que a mãe acabou de ver o bebê, nasceu aquela coisinha linda, ela cheirou aquela coisinha linda e ela já está apaixonada por aquele bebê. Ela fica apaixonada por aquela criatura meses e meses. Ocitocina. Os homens também liberam ocitocina, eles também ficam apaixonados, eles também têm
empatia. E hoje a gente fala da importância de cheirar o bebê, ter contato com esse bebê, tomar banho com esse bebê, limpar esse bebê, né, fazer cuidados de higiene desse bebê, para que o parceiro, né, para que o homem também tenha a liberação da ocitocina e ele sinta um pouquinho desse amor gratuito que a mãe está sentindo. Então, a ocitocina hoje já se sabe que é esse hormônio das relações e que explica também essa paixão louca que essa mulher vai ter por essa criatura que só chora e faz cocô. Ok? Então, sinais do reflexo da ocitocina. Contrações uterinas dolorosas. Então, ela está amamentando, gente, às vezes dá umas fisgadas no útero, dá umas fisgadas no peito. É o quê? Contração dessas células miociteliais. É o útero contraindo. E é impressionante. Às vezes não é tão romântico assim, tá? A sensação que eu tinha era que estava enfiando uma agulha no peito. Aí eu, no auge da minha loucura, ai, a minha ocitocina está funcionando, a minha ocitocina está funcionando. Para algumas mulheres que não têm essa informação pode ser estranho, né? Então é legal a gente orientar. Pode ser que contraia o útero, que dê uma dor, uma cólicazinha no momento da amamentação, que sinta algumas fisgadas, isso é normal. Sede súbita, então a ocitocina lá no seu, né, no cérebro, né, ele estimula essa vontade de beber água o tempo todo. E a mulher fica parecendo um camelo. Ela é capaz de beber 4 litros de água no dia ou mais. Eu lembro que eu tinha um garrafão de 1,5 litros, aquilo ali era molezinho no início da noite. Depois tinha que ir lá na geladeira e pegar mais. Então, e por que ela sente tanta sede? Ela está produzindo leite. Então, não ter água é um limitador para a produção do leite. Então, se eu tenho desidratação durante o aleitamento materno, eu posso diminuir a produção do leite. Então, é importantíssimo, né, essa sede causada pela ocitocina para garantir a produção do leite. Tá? Vazamento da mama. Então, sinais que a ocitocina está funcionando, quando a mulher está lá tomando banho, relaxada, de repente, vaza aquele leite. Então, é a ocitocina fazendo ali a função dela. Então, ela sente essa fisgada na mama. Quando ela observa, cheira, toca o bebê e tem ali esse leite vaza. Então, não é só observar, né? Mas ouvir, pensar com carinho no bebê. Então, isso ajuda aí a liberar a ocitocina. Agora, a ocitocina pode ser inibida, ou seja, alguma coisa, professora, pode causar a inibição dessa ocitocina? Pode. E aí a gente pode encontrar dificuldades no aleitamento materno. Por exemplo, quando a mulher está sentindo dor para amamentar. Então, ai meu Deus, o menino arrancou meu mamilo fora, está doendo demais. Sim, isso diminui, tá, a produção da ocitocina. Então, amamentar também tem que ser prazeroso, não pode ser tanta sofrência assim. Estresse, então, adrenalina, né? O aumento da adrenalina libera noradrenalina que age no eixo hipotálamo hipofisário. Então, inibindo a síntese da ocitocina. Então, se ela vive num ambiente de violência, estresse profissional ou violência ali doméstica, se ela fica muito nervosa, eu não estou conseguindo amamentar, pior ainda. Então, eu sempre falo que qual é, né, o segredo para amamentar? É uma rede de apoio. Gente, comida afetiva, como que é importante. Então, a mulher já está lá amamentando, na merda, o dia inteiro ali, naquela escravidão ali. Chega uma comida quentinha, gostosa. Ai, canjica, professora, a canjica ela aumenta a produção de leite? Não! Mas deixa acreditar, a professora só vai levar ali uma canjica gostosa para você. Então, é impressionante como que comida afetiva, né, ajuda na produção do leite. Não, a relaxar, né, a ter aquele momento de prazer com a alimentação. Nicotina, álcool, alguns medicamentos, então, sim, podem influenciar no sucesso do aleitamento materno. Outra coisa, gente, que é importantíssima é o seguinte, é que a gente vai voltar lá para a prolactina. Eu falei para vocês que a prolactina, ela faz, né, nas células alveolares, a produção do leite. Então, essas células aqui produzem leite. Vou ampliar, tá? Pegar essa célulazinha aqui, ela tá aqui, ó, bonitinha, linda, produzindo leite. Vamos imaginar que produzir, esse alvéolo aumentou o tamanho dele.
Quando esse alvéolo aumenta de tamanho, a forma dessa célula, ela muda. Ela fica, né, um pouquinho mais achatada. Ela esticou, certo? Imagina um balão. Tá lá, se eu encho esse balão, ele vai ficar mais elástico, né? Muda as características dele. Então, à medida que o leite se acumula nos alvéolos e forma uma a forma das células alveolares fica distorcida. Então, quando o alvéolo fica muito cheio, essa célula alveolar ela fica distorcida. O que muda a conformação ali do receptor da prolactina. Então, ele não consegue se ligar. Tem um receptor aqui da prolactina. Ele não consegue se ligar. A prolactina não consegue se ligar. Porque esse receptor ele muda quando esse alvéolo está muito cheio. Então, alvéolo cheio estimula ou inibe a produção do leite? Inibe. Então, o que eu tenho que fazer? Bota essa criança para mamar. Então, quanto mais mama, mais leite produz. Quanto mais mama, mais leite produz. Beleza? Professora, mas esse acúmulo, né? Também pode ser porque existe uma produção acima. Quer dizer, muita produção. Sim. Principalmente, eu não falei que tem a apojadura. A apojadura é 3, 4 dias ali, logo após o parto, que a mulher vai, ó. Eu fiquei com raiva por causa disso. E o bebê, o estômagozinho dele é desse tamanho. Ele vai conseguir sugar todo aquele leite? Aí começa a ter acúmulo de leite na mama. A mulher pode ter até febre, porque acumula real, tá? E aquilo ali pode causar até uma infecção. Professora, mas quando tá cheio, a criança não consegue pegar. Por isso que aconteceu. Aí o que você tem que fazer? Quando tá cheio, a criança mal não consegue nem pegar. Ela tava cheia, tava vazando. Só que ela não conseguia pegar e gritava, chorava. Por quê? Porque o seu mamilo começa a ficar quase reto. Então não faz o mamilo protruso. Ele tá tão esticado, né? A mama tá tão cheia. E aí o bebê tem dificuldade de Eu sugar. falava assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Você vai aprender na próxima aula. Irrando na boca da criança e a criança gritando. Você vai aprender na próxima aula o que você tem que fazer. Apertar. É isso aí. Então, quando a mama tá muito cheia, o que você faz? Ordenha. Não, fecha a cara, a bolsa de faca e vai ordenhar. Ordenhar é fazer essa extração desse excesso de leite. Tá? Então, sim, tira o excesso de leite, que isso garante a produção para a próxima mamada. Tá? Doar leite diminui então a produção do leite para o meu bebê? Não, gente, pelo amor de Deus. Mama tá cheia, seu bebê não tá dando conta, ordenha, armazena e doa. Então, a remoção contínua do leite com o esvaziamento da mama garante reposição do leite removido. Ok? Aí aqui é um ciclozinho, né? Que eu falei assim. Então, o bebê sugando, aumenta a produção. Essa produção vai fazer estímulo lá nos alvéolos. Se esse alvéolo ficar muito cheio, a gente tem uma inibição. Então, é esse ciclo. Quanto mais mama, mais produz. Quanto mais mama, mais produz. Então, qual é o segredo para um sucesso no aleitamento materno? Incentiva mamadas frequentes. Então, não tem hora. O bebê chorou, hora de dormir, ela bota essa criança para mamar. Permita que o bebê mame durante o tempo que ele quiser em cada mamada. Se o bebê não sugar, retire o leite para que a produção continue. Então, se o bebê já está satisfeito, se eu ainda estou produzindo, faça a ordenha. Espere que o bebê termine uma mama antes de você oferecer a outra. A gente vai ver que tem vários motivos para isso acontecer também. Mas esvazia toda uma mama para você oferecer a outra. E garantir que essa pega está adequada, que ele está abocanhando de maneira correta. Porque se não está, ele não consegue sugar de maneira efetiva. Então, o que é essencial? Eu preciso de uma mama que produza e libere o leite. Então, se eu tenho essa mama, ok, já né? Passo 1. Passo 2, um bebê que seja capaz de extrair esse leite. A maneira como esse bebê pega na mama determina o grau de sucesso e a união entre esses dois elementos. Se o leite não é retirado da mama, ele deixa de ser produzido. A gente vai descobrir que tem bebê que nasce, já ouviu falar com a língua presa? E ele não consegue extrair. Aí o que acontece às vezes com a mãe? Não produz. Então às vezes a gente confunde. Será que foi a prótese? Ou foi, às vezes, uma questão ali de pega, uma língua presa, que esse bebê não conseguia sugar de maneira eficiente. O meu filho era isso, ele não conseguia sugar. O meu segundo filho, ele não conseguia sugar. Ele fez fonoaudióloga com 15 dias. Ele não conseguia sugar. E aí a gente vai entender que movimento que a língua tem que fazer, não é qualquer movimento, tá?
E aí eu preciso de uma equipe multidisciplinar. Eu preciso de psicólogo para esse negócio aqui funcionar. Eu preciso de um nutricionista para isso aqui funcionar. Eu preciso de uma enfermeira com conhecimentos lá. Por exemplo, fez uma fissura na mama. Tem técnicas lá da enfermagem que ajudam? Sim. Eu preciso de um fonoaudiólogo para isso aqui funcionar? Sim, eu preciso avaliar a língua desse bebê que está conseguindo Eu falar. tenho uma amiga que ela se formou na Veiga da Tijuca e ela é fono, né? A especialidade dela hoje é na mama, assim, na mama e no leitamento materno. Aí o TCC dela foi falando sobre essa. A língua é presa. Então, hoje, na hora do parto, o bebê nasce, já tem um fonoaudiólogo ali para fazer a avaliação. E no momento do parto, antes de ir para o seio da mulher, eles já fazem a incisão. Ah, é? Aham. No momento do parto. Porque eles pedem autorização da mãe. Ela faz a avaliação e fala, olha, a língua está presa, posso fazer uma incisão? Pode. Cortou, pluga no peito. Eles, vai! Porque a gente vai ter a primeira experiência de sugar com essa língua solta. Entendeu? Quer palavras? Quer palavras? E a gente vai continuar então com a posição do leite materno na próxima aula. Atrasada. Atrasando nosso conteúdo. Dúvidas? Tranquilo? Beijos. Tem algum recado para dar para essa turma? Tem? Acho que não, né? Professora, então a prova vai ser um caso clínico só? Não. A prova semana que vem não, né? Na outra. Tá, não. A prova não vai ser só um caso clínico. A prova... Semana que vem eu vou falar do cálculo da gestante, para ele cair na prova. A próxima aula depois da prova. Ou seja, a prova você pode cair hoje. Só pode cair até agora, até a página 18. A não ser que a gente aprova. Não posso adiar. Não posso adiar. Então, a prova vai cair até a aula de hoje. E aí vai ficar aqui. Para ser dessa rede. Ai, gente. Semana passada ela ficou super feliz. Mas tem como assim, vai ser caso clínico, mas não vai ser um só, não. Aliás, vai ser uma prova Onde é que salva aqui? pode ser diversificado, pode ter Onde é que salva? Aqui? Aqui só para mas Tá depois a pausado. gente vai poder consultar